Bem, pessoal, estão todos bem? Muito bom essa paradinha com esse café, né? Maravilhoso. Bem, pessoal, eu vim para compartilhar com vocês, venho lá do SESI, para compartilhar uma experiência relacionada à disseminação dos ODM. O SESI, só para constar, atendendo ao pedido da Márcia, é uma instituição com 70 anos que tem aí como missão apoiar as indústrias em ações relacionadas à qualidade de vida dos trabalhadores, de suas famílias e da comunidade lá do Paranaense, não é? E também proporcionando o fortalecimento do desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Em que áreas o SESI atua? Fundamentalmente na área da educação, na área da saúde e da segurança para a indústria e também da sustentabilidade. Bem, nossos públicos são esses, as indústrias, os trabalhadores da indústria, os sindicatos empresariais e a comunidade em geral. Essa tecnologia que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa experiência, não é? Ela foi qualificada pela Fundação Banco do Brasil como uma tecnologia social, e nós chamamos ela, apelidamos ela de informação e mobilização em prol do desenvolvimento local, que se constitui fundamentalmente num portal com os indicadores de desenvolvimento do milênio, que eu suponho que a maioria de vocês aqui conhece, e, posteriormente, dos estados, não é, além dos municípios, mais uma estratégia de mobilização da sociedade. O que é que se pretendia com isso? Fortalecer os processos de participação social, subsidiar decisões de investimento social privado, também subsidiar planos de ações de ONGs, de instituições de ensino, e também subsidiar a definição de políticas públicas. Por isso, ela foi estruturada, então, em dois eixos, o eixo informacional e o eixo de mobilização. E como é que, da onde surgiu essa ideia, qual foi essa pretensão, não é? A pretensão era, na época, no SESI, em 2004, contribuir com o desenvolvimento local do Estado do Paraná. E pensou em fazer isso de uma forma participativa, obviamente, mas também qualificada, porque vocês sabem, quem trabalha com comunidade, que normalmente, quando se fala de participação, os críticos dizem: mas você chama as pessoas, e as pessoas só sabem da valeta na frente da sua casa, e não tem uma visão mais estratégica. O que é horrível, esse tipo de comentário, mas, de qualquer maneira, tem algum significado quando nós verificamos que, às vezes, as pessoas não têm noção nem do tamanho da sua cidade, nem das coisas boas ou daquelas que precisam ser melhoradas. Vejam vocês, nesse processo, certa vez, nós estivemos no trabalho no município da região metropolitana de Curitiba. E qual foi a área melhor avaliada pela população naquele momento? Fizemos uma audiência pública, a ideia era trabalhar com os ODM. A área melhor avaliada foi a área da educação. E, pasmem vocês, o IDEB naquela cidade, ainda que o IDEB não seja a única unidade de medida relevante, mas o IDEB era menos de 3. Então, vejam que é lamentável que nós tenhamos que falar que era a melhor área, tendo um IDEB dessa natureza. E aí, vejam vocês, quando trabalhamos, certa ocasião, numa indústria, fundamentalmente homens, a ideia era que nós pudéssemos levar a agenda dos ODM naquela indústria, e levamos. E, ao final dos trabalhos de uma manhã, aqueles participantes daquela indústria tomaram a seguinte decisão: vamos trabalhar o ODM relacionado ao meio ambiente, na época o ODM, então, 7, não é? E vamos trabalhar a questão da educação. Porque, quando perguntados os pais se eles, vamos dizer, como que eles agiam quando os seus filhos vinham com boletim com nota baixa, não é? Daí vocês podem imaginar, os pais ainda são meio rigorosos, né? Mais duros que as mães. Então, não tem mais presente de Natal, não tem bolo de aniversário. E aí, então, na sequência, perguntávamos: e o que é que vocês fazem, então, quando a escola dos filhos de vocês
tem um boletim com nota baixa, né? E aí os pais, naturalmente, não sabiam que as escolas também eram avaliadas e podiam ter notas. E, ao final daquela manhã, além de decidirem trabalhar a questão da gestão dos resíduos da empresa, tomaram a decisão, os pais, de trabalharem o apoio às escolas dos seus filhos, no sentido de ter os IDEBs melhorados, porque naquela cidade também as notas não eram boas, né? Então, a intenção era que nós pudéssemos, com esse eixo informacional, qualificar melhor a participação social, que as pessoas pudessem vir tendo alguma informação sobre a própria realidade, para que pudessem tomar decisões que levassem à transformação. No caso das empresas também, nós fizemos uma pesquisa há uns anos atrás e verificamos que há um valor significativo de investimento social privado, mas verificamos simultaneamente que as transformações desejadas não eram tão significativas quanto os valores investidos. E por quê? Porque as ações eram pontuais, elas não eram definidas, como bem destacou a Ana aqui, a partir de uma leitura da realidade local, para que aquela ação, aquele investimento pudesse, de fato, se refletir numa transformação. Nesse sentido, fizemos um trabalho bastante interessante, em parceria com o PNUD, com o movimento Nós Podemos, em prol dos ODM, na Paraíba. Na Paraíba, o que aconteceu? A Federação das Indústrias da Paraíba financiou um projeto envolvendo 20 empresas. E qual era a proposta do projeto? As empresas precisavam analisar os seus investimentos sociais privados e verificar, à luz dos ODM, na época, se aqueles projetos, de alguma maneira, contribuíam para a transformação da localidade onde elas estavam inseridas. E, claro que não contribuíam na grande maioria delas, não é? E assim foi simplesmente extraordinário o que aconteceu depois. Por exemplo, no caso de uma das empresas, ela era até hostilizada no ambiente onde ela estava. Ela também não se relacionava com aquela comunidade. Mas ela, então, mudou a ótica, passou a se relacionar, olhou os ODM, viu o que é que aquela comunidade, em conjunto com ela, gostaria de implementar e assumiu o seguinte compromisso: promover um programa de desenvolvimento pessoal, de capacitação profissional dos jovens daquela localidade, e o compromisso também de admitir alguns deles ao final do processo, de forma que, vamos dizer, eles seriam beneficiados, a empresa sempre vai buscar o seu benefício também, não é? E também aquela comunidade passou a ser beneficiada. Portanto, as pedras pararam de ser atiradas, não é? Isso para citar apenas um exemplo. E mais, também nós falávamos nas ONGs, né? As ONGs representam um apoio extraordinário para os trabalhos que o Brasil precisa em inúmeras áreas, vocês sabem bem disso. Mas, às vezes, algumas delas, com menos preparo, acabam tomando decisões para a realização de seus projetos, também dessintonizados com a realidade onde estão inseridas. E a ideia era que pudessem, através desse conjunto de informações, ter um entendimento melhor da realidade e tomar melhores decisões em relação aos seus próprios planos de ação. E, por isso, então, o eixo informacional, inicialmente apenas relacionado aos municípios, apresenta um perfil daquela cidade, para que você tenha uma ideia de quantos anos ela tem, quantos habitantes, se ela está crescendo ou parou de crescer, não é? Portanto, como é que anda a taxa de natalidade, como está o IDH e o Gini, enfim, esses indicadores básicos, que são controvertidos, às vezes questionados, mas nós costumamos dizer assim: o indicador pode ter um problema, mas sem o indicador, o problema é maior ainda. Então, o nosso esforço, e foi o que foi dito aqui hoje de manhã nos dois palestrantes anteriores, é que precisamos avançar e aperfeiçoar os processos de monitoramento. No eixo de mobilização, também, a ideia era que, quando houve essa intenção do SESI de contribuir com o desenvolvimento do Paraná, a partir da agenda dos ODM, a ideia era, obviamente, não fazer isso sozinho, mas fazer com o envolvimento dos 3 setores da sociedade. E, a partir de uma metodologia de mobilização de grupos, com base no diálogo, e no diálogo apreciativo. Eu vi a Ana aqui falando, nós vamos olhar as potencialidades daquela localidade antes de fazer qualquer coisa, não é? A ideia também com esse processo era que pudéssemos ver aquilo que
que a comunidade tinha de bom. Certa vez nós contamos com uma consultoria canadense, e essa consultoria justamente trabalhava as potencialidades locais. O início dos trabalhos era olhar os nossos ativos primeiro, porque para sair daquele discurso de que nós não temos, nós precisamos, nos falta, só nos falta. Se você começa com o discurso da falta, e você se exclui, e o outro é que tem que responder, fica muito mais difícil fazer qualquer coisa. Nem tudo está sob a nossa responsabilidade, mas o que estiver, que nós possamos fazer, e fazer bem, e provocar outras realizações por outros responsáveis, não é? Então, foi bem interessante e funcionou dessa maneira. Que valores nortearam esse nosso processo? Primeiro, que nós não tínhamos competência para fazer isso sozinhos. Portanto, especialmente no setor, no eixo das informações, nós precisávamos contar com especialistas. E daí começamos com o Global Urban Observatory, que foi o nosso inspirador. Tudo começou, a estruturação desse nosso projeto foi deflagrada por um estímulo do Observatório Global, Urbano Global. Claro que depois tivemos que fazer tudo internamente, então contamos aqui com o IBGE, foi fundamental, também com o IPEA, IPARDES e PUC, o Unicef, até eu comentava com a Ana, foi depois, na hora de definir o portal, foi um dos primeiros parceiros, porque eles haviam desenvolvido um software que nós pudemos utilizar no início e disseminar também, não é, Ana? E depois também o PNUD. Então, fomos nos agregando. E, claro que todo esse trabalho, por exemplo, envolvendo o IBGE, o IPEA, contou com a articulação da Presidência da República, na época, a Secretaria-Geral, porque, por exemplo, quando fizemos uma atualização tecnológica do portal, fizemos uma reunião, até o Januzzi estava presente, nos honrou lá com a sua presença, todos os ministérios falando das possibilidades, pois pretendíamos já na ocasião, isso foi mais ou menos em 2012, fazer uma melhoria nos indicadores. Mas, como já foi dito aqui, nós temos áreas que estão mais ou menos bem atendidas, como saúde, educação, ação social, mas temos áreas como ambiental, que quando se pretende fazer uma desagregação só no nível municipal, nem estou falando nos intramunicipais, é impossível. Praticamente não tem, exceto acesso à água, saneamento, coleta de resíduos e ponto final, praticamente, né? Então, esse foi um dos valores fundamentais. Outros valores que levamos ao pé da risca foram a questão da simplicidade. Era preciso ser simples, porque, por exemplo, não vamos esperar que o município, com 10 mil habitantes, com 7, entre lá nas bases de dados do IBGE e as outras sugeridas pelo Januzzi, e consigam entender com alguma facilidade. As equipes são pequenas, não são especializadas, dificilmente tem um especialista em gestão de informação que associe com tecnologia e possa dar conta disso tudo. Na melhor das hipóteses, está lá a questão do IPTU, já devidamente organizada, já que é a principal fonte de receita própria dos municípios, e talvez a planta, né? Enfim. Então, nós entendíamos que era preciso ser muito simples, para que qualquer pessoa pudesse acessar, seja do município, seja da sociedade, da ONG, não importa, todos os interessados. E porque a pretensão é que essa tecnologia não iria servir aos especialistas. Por exemplo, eu fico olhando a minha cidade, Curitiba. Claro que esse portal para Curitiba era muito pouco, porque Curitiba tem um sistema sofisticado de informações, eles sabem, mas essa é uma situação particular de Curitiba, São Paulo, Brasília e uma meia dúzia de cidades aí, não é? Também era preciso a confiabilidade. Então, o SESI não tinha pretensão, obviamente, de produzir informações. Não era o nosso papel. Mas as informações lá colocadas precisavam ser confiáveis, porque, senão, ninguém mais iria consultar. Então, por isso, as fontes oficiais. Absolutamente, o portal não conta com nenhuma fonte que não seja oficial. E mais, como a pretensão era que os municípios pudessem comparar suas informações, era preciso que a informação lá colocada estivesse disponível para todos os municípios. Do contrário, o município, sei lá, de Doutor Ulisses, ia dizer, mas por que aqui no meu município não tem informação que está lá colocada para o Distrito Federal, não é? E aí
como é que nós iríamos nos explicar. Então, a ideia era que as informações lá pudessem ser comparáveis e fossem as mesmas para todos os municípios e depois também para os estados. E, por fim, a efetividade, não é, que servisse para alguma coisa. Por isso, os indicadores, quando foi feita a escolha, foram os indicadores relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, já que se tratava de uma agenda mundial, e, com isso, nós tínhamos a expectativa de que não houvesse uma rejeição por parte deste ou daquele governo, já que não era uma agenda deste partido ou daquele partido, era uma agenda mundial, não é? Uma agenda de todos nós, dos cidadãos, não uma agenda deste ou daquele. Bom, por fim, outros valores que nortearam esse trabalho foi que o acesso precisava ser muito simples, precisava ser muito rápido. Ele passou por uma atualização tecnológica, com o apoio da Caixa e do PNUD no meio do caminho, que tornou o portal muito mais interessante e muito melhor. Era preciso haver, portanto, uma interatividade e facilidade na interpretação das informações. Se um especialista faz um olhar para o portal, vai dizer, puxa, mas aqui me parece um pouco primário, né, o que está colocado. A intenção não é fazer o aprofundamento lá, porque o portal não é para os especialistas, como eu dizia. O portal é para todos, mas é preciso que esses todos, ao olhar aquele gráfico, minimamente possam entender o que ele está pretendendo transmitir, não é? Por isso, a ideia era pôr o gráfico com clareza, colocar uma sequência histórica sempre que disponível, para que as pessoas pudessem ter uma ideia se esse número hoje é bom, porque ele melhorou, ou ele é bom. O que aconteceu, afinal? Há 10 anos ele está do mesmo jeito, ou ele vem melhorando, não é? Muito bem. E na questão da mobilização, porque também nós avaliávamos o seguinte, ter um portal que não pudesse ser utilizado era pouco, então só mantê-lo insuficiente, por isso a questão da mobilização. E a ideia era que, com essa metodologia do diálogo mais apreciativo, nós pudéssemos garantir que as pessoas viessem e se encantassem. Alguns que conhecem aqui podem testemunhar, não é, Laurêncio, por exemplo. Vejam vocês, nós aprendemos um pouco dessa metodologia com um professor de Cleveland, e ele dizia o seguinte, ele é da área da administração e a esposa arquiteta. E o administrador mais objetivo, o arquiteto mais sonhador, mais artístico, não é? E ele percebia nos trabalhos de consultoria que, ao fazer os diagnósticos, e no diagnóstico, como o nome já nos remete, é sempre um problema, não é? Então, como você vai ao médico, e o médico, na sua frente, a primeira pergunta, qual é o seu problema? Ele não pergunta como você está, não é? Ele pergunta qual é o seu problema. O diagnóstico, normalmente, vai para o problema. E ele, ao fazer os diagnósticos a partir dos problemas, ele percebia, normalmente, nas organizações, que havia um desgaste no meio do processo, porque, quando tem problema, sempre tem culpado, não é verdade? Então, claro que o culpado nunca serei eu. Desculpe. O culpado tem que ser o outro. Quando arruma-se o culpado dentro da reunião, o problema se instalou, não é? Então, a ideia era que os problemas estão aí. Nós olhamos os indicadores e vemos a realidade. Vamos tratar das potencialidades, porque, dessa maneira, você consegue incluir as pessoas, não afastá-las, não desgastá-las, ao contrário, energizá-las para que possam se mobilizar para fazer alguma coisa. E, por isso, o incentivo ao reconhecimento das potencialidades locais. Com aquelas canadenses, nós aprendemos que sempre tem uma potencialidade em cada lugar, em cada organização, em cada unidade de trabalho, há potencialidades que, se a gente não se acostumar a ver, a gente não vê. Vocês devem conhecer um filme que trabalha a questão, foi desenvolvido em Harvard por um professor que trabalhou a psicologia positiva, e nesse filme você é orientado a olhar quantas vezes os jogadores passam a bola. Tem 2 times, obviamente, o time das camisas brancas, quantas vezes eles passam a bola para os companheiros. E, no meio da filmagem, no tamanho gigante de uma pessoa, entra um gorila, uma pessoa fantasiada de gorila, não é? E aí, ao final, o facilitador normalmente pergunta, pois bem,
Então, quantas vezes a bola foi passada, e todo mundo fica tentando adivinhar o número correto, e aí ele pergunta, e quem viu o gorila? Aí é um susto generalizado, né? Gorila, como gorila? E ninguém viu, quase sempre ninguém viu o gorila. Por quê? Porque foi programado para olhar as bolas que estavam sendo passadas de um companheiro para outro, e não foi orientado a olhar o que se passava naquele ambiente. Obrigada, Márcia. Então, é preciso que a gente exercite a nossa capacidade de verificar, de identificar as potencialidades, porque com recursos nós temos possibilidades de fazer mais, e a agenda ODS é muito mais desafiadora, não é? Não que reduzir a pobreza, acabar com a fome, fosse uma coisa simples, né? Tanto que não é simples que nem conseguimos, né, já nos determinar e alcançar esse objetivo integralmente. Muito bem, além disso, era preciso também estimular as pessoas a pensar numa visão de futuro. Não é? Que mundo, que cidade, que lugar, que empresa nós queremos. Por quê? Porque se eu estou acostumada a ter a minha empresa, a minha cidade, do jeito que eu estou vendo, pronto, está bom assim, não precisamos fazer nada. Eu costumo, quando trato disso, lembrar da minha cidade, não é? Que quando eu era criança, a minha cidade era a cidade universitária, porque lá foi instalada a primeira universidade brasileira. E pronto, né? E depois ela virou a cidade Sorriso. Mas as pessoas iam embora porque não tinha trabalho, não tinha um plano de desenvolvimento daquela cidade. Até que inventaram um projeto que, ao final, vou sintetizar dizendo que acabou fazendo com que a cidade representasse 25% do PIB do Estado, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você constrói uma visão de futuro e trabalha nessa direção, a partir das potencialidades que você tem, é possível fazer a transformação. Por isso, acredito na agenda ODS, não é? E, claro que o caminho foi mais ou menos nessa direção. Bem, nós começamos de uma maneira bastante singela, portanto, o mérito não foi só do SESI do Paraná. Começamos inicialmente lá no SESI, apenas olhando os indicadores da região metropolitana. E aí fizemos reuniões com lideranças da região, com a intenção de estruturar sugestões para melhorar a nossa região metropolitana. E deu tão certo que... Então, no SESI, se decidiu que era preciso fazer indicadores para o Paraná inteiro. E aí, então, em 2005, estruturamos os indicadores para todos os municípios do Estado. Aí nos encontramos com a Presidência da República e o PNUD no Fórum Social em 2004, no Rio Grande do Sul, e lá se pensou em fazer os relatórios para todos os municípios brasileiros, que no começo parecia meio impossível. Mas, claro que eu tenho um ditado que aprendemos com uma colega nossa de trabalho, que é uma sigla. E a sigla é assim, BQT. BQT por quê? Bom é o que tem. Porque se nós quiséssemos o sistema perfeito, pois é, se a gente quisesse o sistema perfeito, nós não faríamos nada, porque não conseguiríamos a perfeição. Mas vamos fazer o que é possível, né? Bom, aqui tem. E aí, então, nesse fórum social lá no Rio Grande do Sul, em conversa com o PNUD e a Secretaria e o Governo Federal, eu não estava lá, portanto, eu não lembro quem foi do Governo Federal, é que se tomou a decisão de fazer o portal para todos os municípios, que foi lançado em 2005 no Fórum Social do ano seguinte, lá no Pará. Desculpa, em 2009, no Pará. E, por fim, em 2013, também, de novo, com apoio do PNUD e da Caixa Econômica, foram realizados os relatórios para todos os estados brasileiros. Em relação ao processo de mobilização, no Paraná teve início em 2005, depois, com o apoio do SESI Nacional, da Presidência da República e do PNUD, em 2006 houve um processo, em 2008 também, depois em 2011 e 2013. E houve uma definição também nacional e por parte da ONU de se trabalhar os municípios brasileiros, o que foi feito novamente em parceria com o governo federal e o PNUD a partir de 2011. Algumas estratégias apenas compartilho com vocês do que fizemos para disseminar os ODM. Nós entendíamos que era fundamental a disseminar. Hoje, às vezes, por exemplo, recentemente tivemos uma reunião com um colégio, não é?
E aí, no Paraná, para nós seria motivo de orgulho que todos dissessem que já ouviram falar dos ODM, porque os ODM agora até já acabaram, então nós fizemos um trabalho intenso, era preciso que eles conhecessem, pois, pasmem vocês, eles não conheciam. Então, o processo de disseminação no Brasil, por ser tão gigantesco, ele é duro, ele é pesado, e nós precisamos pensar como fazer em relação aos ODS. Mas o forte desse nosso processo eram os diálogos feitos envolvendo tanto governos como empresas, ONGs, as academias, todo mundo que estivesse interessado, a sociedade em geral. Fizemos também oficinas presenciais, especialmente sobre os indicadores locais. A gente fazia um teste, não é, Laurêncio, de brincadeira, assim, bom, e quantos habitantes tem essa cidade? E aí era bem interessante, porque raramente as pessoas sabem, inclusive, quantos habitantes tem a sua cidade. Aliás, quantos habitantes tem o Distrito Federal? Aqui tem muita gente, 3 milhões. Pois é, você vê que aqui tem gente que tem informação, né? Muito bem, falando, né, de todos. Bom, fizemos também algumas publicações, que foi bem bacana, fizemos folders, conforme as circunstâncias, os folders eram distribuídos, até, eu tenho um aqui que eu vou mostrar para vocês. E, por fim, nós fizemos também um curso EAD, que era gratuito até o ano passado, agora ele custa R$10, então ele está disponível para quem desejar. E ele, vamos dizer, ele falava de indicadores, explicava como se define indicadores, fala, não é? Mas ele, ao final, sugeria um exercício a partir dos ODM, porque a pretensão também era que as pessoas pudessem compreender um pouco mais como é que era. Bom, como a gente não tem tempo, você não podia abrir o portal e fazer um exercício aqui das cidades de onde vocês vêm, para ver como é que a gente brincava com o portal. Mas aqui tem uma cópia de um gráfico, e vejam qual que é a ideia. Que a pessoa olhasse, se ela não entender nada de número, mesmo que ela nem saiba ler, mas que a gente diria para ela, qual que é o título desse gráfico, ou você lê o gráfico para ela, né? A taxa de mortalidade materna a cada 100 mil nascidos vivos. Pronto, naquele período, 96 e 2013. Então, se ela não entender nada, ela só precisa olhar para saber se tem uma tendência aí de diminuição ou não tem. Não é? E ela vai poder olhar que lá no ano de 96, o número era 57,5. E que agora, no ano de 2013, esse número passou para 39. Então, veja, não precisa muito para verificar que houve uma melhoria. Muito bem, claro que só isso talvez seja insuficiente. Qual que é o número bom? Então, lá no portal vai ter um pequeno texto, dizendo qual é o número recomendado pela OPAS, por exemplo, qual é a meta que o Brasil estabeleceu para o país, para que aquela localidade possa verificar se ela está mais ou menos perto do que deveria ser ou não, e definir as suas metas daí, não é verdade? Bom, lá no começo do portal, o meu tempo, segundo a Márcia, já está desmilinguido, não é? Mas lá no começo, como nós tínhamos metas definidas claramente para os ODM, havia ainda está lá, o portal continua sendo atualizado, já que não temos ainda as metas brasileiras dos ODS. Mas, para que cada localidade pudesse ter uma ideia, como é que estava a sua localidade em relação a cada uma das metas. E poderia comparar depois com outras. Nós orientávamos sempre, por exemplo, que você se comparasse com a sua capital, para ver se você está longe, está perto, né? Que você comparasse com o seu estado, porque você ajuda o resultado do estado também. Então, a ideia era essa. Se vocês olharem o portal, vocês vão verificar que no país inteiro, a meta 2, que era reduzir em 50%, ainda que nós, depois, brasileiros, pusemos a meta de erradicação, praticamente todas as localidades alcançaram essa meta. Mas a meta 1, que se relacionava à pobreza, não à pobreza extrema, ela não foi alcançada por todo mundo. Bom, só para vocês terem uma ideia, o banco de dados nosso ele conta com mais de 7 milhões de registros. Aqui está 20 milhões, mas já se foram 22 milhões de páginas vistas. Nós nunca fizemos propaganda. Propaganda é boca a boca, não é? Depois, são mais de 2,5 milhões de acessos, com 40 minutos de duração. Vejam, 40 minutos. A pessoa entra e pesquisa os seus dados lá no portal. E
todos os municípios brasileiros foram acessados, às vezes pelo próprio município, às vezes por outros municípios, e todos os estados também. Fomos reconhecidos, agradecemos aqui publicamente, a Presidência da República e o PNUD nos deram uma placa. Na FINEP, fomos premiados, ganhamos um valor em dinheiro por ser uma tecnologia relevante, ganhamos o Green Project Award e também outros prêmios que não trouxe aqui. A gente tem algumas outras iniciativas nessa direção, relacionadas ao SESI, mas de acesso de todos. Uma delas se refere ao álcool e outras drogas, que é um tema também relevante. Ele apresenta indicadores relacionados ao álcool e outras drogas no ambiente escolar, no ambiente social e nas empresas. Nós temos um portal novo que eu sugiro que vocês olhem, porque tem a ver diretamente com a realidade brasileira, não é? A nossa população, o pessoal aí das empresas, começa a se dar conta que, em 2050, nós teremos a mesma população economicamente ativa, as pessoas que têm possibilidades de trabalhar, igual ao número de 2010. Portanto, haverá uma revolução no mundo do trabalho, na sociedade, não é? E é preciso que a gente tome conta disso. E aí temos também uma novidade, estamos trabalhando no novo portal ADS, não é? Porque, afinal, a gente entende que é bastante relevante para todos nós. Nós colocamos como um dos principais desafios aqui, até a Márcia perguntava, né, o que a gente está sentindo, mas um dos principais desafios é que foi combinado, quando aprovada a Agenda 2030, que cada país, na sequência, deveria definir as suas próprias metas. Nós não temos ainda essas metas definidas, estamos ainda passando por um processo de transição no governo federal, e aquele sistema de governança que estava encaminhado, ele não estava concluído quando houve a saída da presidente, portanto, agora estamos ainda em processo de estruturação da governança. No Paraná, por iniciativa do SESI, estamos fazendo ciclos de estudos com as universidades. Por quê? Porque os temas são complexos, a gente não domina. Então, a cada mês, nós estudamos um ODS, com o apoio de uma universidade, que leva seus professores e seus alunos para a gente tratar. Hoje, por acaso, está tendo um, que vai ser na nossa Universidade Federal, o tema vai ser o ODS 6, da água, e tem sido muito interessante. Vou apenas citar um exemplo. Ainda posso um exemplinho, Márcia? Veja um exemplo muito bacana de uns meses atrás. Uma universidade, a Unicuritiba, ela tem o seu forte no direito, ainda que tenha outros cursos. O que é que a área do direito fez com os seus alunos? Pegou a Constituição, pegou os ODS. O que os ODS... Onde que os ODS e a Constituição brasileira conversam? Para os alunos do direito, claro. Porque os alunos do direito vão ter que dar conta dessas questões, a gente espera, e foi aí que a universidade, né, no seu âmbito de atuação, está trabalhando. Bom, também estamos lançando o empoderamento, os relatórios dinâmicos sobre o empoderamento das mulheres, numa parceria com a ONU Mulheres. Deve ser lançado, tem um evento agora no dia 23 de novembro, e também com a mesma proposta de tornar informações relacionadas às mulheres acessíveis, para que nós possamos ter ações transformadoras, acabando com essas diferenças que temos aqui ainda. E estamos entregando o primeiro SESI, a Indústria com a Escola. A ideia era incentivar as escolas públicas a trabalharem assim, melhores resultados nos seus processos de ensino-aprendizagem. Vejam que interessante, no Paraná, a capital tem IDEB 6.2, se eu não estiver enganada. E nós tivemos 2 municípios com nota 8 e 1, 2 empates. Então, vamos ter que premiar os 2 municípios. Mas não bastasse isso, tivemos 2 escolas com nota 8 e 3. Né? Uma cidade, Foz do Iguaçu, que muitos conhecem, e outra cidade, Maringá, que é uma cidade, a segundo melhor IDH do Paraná, é Maringá. Mas tivemos, e outro prêmio era a escola que conseguisse o melhor avanço. Tivemos uma escola de Bandeirantes, também do norte do Paraná, que teve um aumento de 80% no seu IDEB. Ou seja, ela teve que fazer um esforço bastante significativo para conseguir esse resultado, não é? Bem,
nós entendemos lá no SESI que municipalizar ou localizar, como muitos têm falado, ou territorializar, os ODS é essencial. Se nós não trabalharmos a municipalização, muito dificilmente nós conseguiremos o alcance dos objetivos propostos, que são muito mais desafiadores do que aqueles propostos pela agenda dos ODM. Por isso, nós entendemos da maior relevância a definição dessa governança no nível federal, porque o nível federal é que vai dar o tom desse processo. E o nível federal tem a autoridade para a definição de políticas macro para o país e dos recursos que possam garantir que as ações possam ser implementadas. Da mesma maneira, os governos estaduais, diante dessas diretrizes nacionais, precisam orientar os seus municípios nesse processo. Nós temos um núcleo, que nós chamamos Núcleo Nós Podemos Paraná, do qual o SESI faz parte, enfim, todos os 3 setores, e nesse nosso núcleo, nós conseguimos agora que, por exemplo, o Tribunal de Contas, que já era um parceiro dos ODM, ele inseriu a agenda dos ODS na estratégia da sua atividade, que é o que nós pedimos para as empresas também. E o que eles vão fazer agora? Porque com os ODM não funcionou, porque eles apenas puseram lá uma cobrança, e os municípios não entenderam o que era aquilo. Agora a ideia é colocar no seu negócio para fazer a cobrança e capacitar os municípios sobre como agir em relação a isso. Então, isso já está no seu plano de ação e vai ser muito interessante, porque em todas as capacitações do Tribunal de Contas, vai se tratar da agenda ODS e como ela se aplica nos planos de governo dos municípios. Da mesma maneira, a Assembleia Legislativa, que pertence a este núcleo, também está já numa conversa com o PNUD, organizou para que todas as suas comissões aderissem a agenda dos ODS. Em São Paulo, eu estive recentemente num evento na Assembleia Legislativa e o presidente da Assembleia já assumiu publicamente o compromisso com a agenda. Já designou uma pessoa que é da área do planejamento para trabalhar a questão dos ODS como uma prioridade da Assembleia, incentivando os municípios de São Paulo. Então, inúmeras iniciativas precisam ser feitas, nenhuma é dispensável. O que é que a gente destacaria, além de tudo? Que os ODS, se nós dermos conta de ter essa agenda bem estruturada e disseminada, ela pode ser extraordinária para orientar os instrumentos orçamentários dos municípios e dos estados também, não é? Porque nós sabemos que na área pública, se não tiver previsto, pode ter dinheiro, mas não dá para fazer. Então, se estiver lá contemplado nos seus PPAs, nas suas LDOs e LOAs, tudo será possível, quase tudo. Bem, também os parceiros, porque, por exemplo, nós tivemos uma palestra recentemente com a Itaipu, até falava com a colega da Itaipu aqui, extraordinário que a Itaipu já fez, inserindo os ODS na sua estratégia de negócio. Por exemplo, ela vai trabalhar agora, já trabalha num projeto envolvendo inúmeros municípios no cuidado com a água nos municípios lindeiros e de desenvolvimento econômico, não só de cuidado da água e desenvolvimento social, e agora a colega me falava justamente de um novo projeto envolvendo mais de 50 municípios do sudoeste, que é a região onde está inserida a Itaipu. Então, é preciso, as empresas elas até podem querer e ainda precisam orientação sobre essa nova agenda. Participação social é preciso ser qualificada, quanto mais qualificada, melhores as soluções, e é preciso monitorar os avanços alcançados. Ninguém gosta de participar de projeto fracassado, não é verdade? Eu estou muito satisfeita de poder vir aqui e dizer que o nosso portal teve 22 milhões de acessos. Se tivesse apenas, de páginas vistas, se tivesse apenas 1 milhão, talvez eu ficasse encabulada de falar. Então, se a gente monitora e faz direito, a gente é premiado, é reconhecido e as pessoas se envolvem cada vez mais. E, mais do que tudo, nós trabalhamos não apenas por uma agenda, trabalhamos por uma vida melhor, não é? E, nesse sentido, eu costumo dizer, até num trabalho que fizemos no Rio Grande do Sul, eu dizia assim, que as cidades são comunidades concretas, nós vivemos nas cidades. Nas cidades é onde as coisas acontecem. Por isso, as cidades precisam ser protagonistas do seu desenvolvimento. E a agenda ODS
pode ser um roteiro altamente inspirador. Pode facilitar o conhecimento dos desejos e das necessidades das pessoas que vivem nas localidades e, portanto, pode orientar para que a gente tenha uma cidade melhor, tenha um Estado melhor, tenha um Brasil melhor, tenha um mundo melhor, que é o que propõe a Agenda ODS. Um grande abraço a vocês, um extraordinário trabalho em prol dos ODS. Espero que a gente se veja muito por aí, contando das nossas realizações.